Muito bom estarmos aqui para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus ao seu coração. Você que nos vê, nos ouve nesse dia, eu tenho certeza que Deus ele tem coisas grandes para a sua vida. Eu quero orar, eu quero agradecer. Quem fala aqui é o pastor Denilson, da Igreja Ebenezer, aqui em Penápolis. E o meu objetivo é trazer algo de Deus, algo do coração de Deus para o seu coração. Algo que ele venha realmente transformar, mudar. Porque o Evangelho de Cristo ele é um evangelho de impacto, é um evangelho que tem que trazer mudança. Se ele não trouxer mudança, tem alguma coisa errada. E sabemos que o erro nunca está com Deus. Há uma música do cantor Tales que diz que é fácil viver em paz. Somos nós que complicamos. E realmente é o ser humano que complica as coisas, porque da parte de Deus as coisas são simples. O Evangelho de Cristo ele é simples. Você que nos assiste, nos ouve, nos vê, eu quero que agora você leve o teu pensamento, o teu coração a Deus. Eu quero agradecer a Deus para que Ele possa trabalhar na tua vida de uma forma não natural. Porque natural é o mundo, o ambiente em que vivemos. Mas Deus ele é sobrenatural. E nós temos que conhecer o sobrenatural de Deus. Nós precisamos nos envolver, nos permitir ser levado a esse sobrenatural. Jesus, nós te agradecemos neste dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder ministrar algo da tua palavra a tantas vidas e corações que nesse momento estão sintonizados. Nós te agradecemos pelas famílias, nós te agradecemos por Penápolis, nós te agradecemos por tantas coisas que o Senhor tem feito na região, no município. Nós te louvamos e te damos toda a honra nesse dia, porque é um dia muito especial. E quando acordamos e quando levantamos, nós podemos ter a convicção e a certeza de que o Senhor é por nós. O Senhor batalha em nosso favor. Senhor, eu te agradeço por tantas vidas que estão nesse momento querendo ouvir algo da tua parte. Que não seja o pastor que vai trazer algo dele mesmo, porque ele não pode oferecer nada de si mesmo. Mas seja algo do teu Espírito que envolva cada coração. E só o Senhor que sabe a necessidade de cada vida. Eles possam abrir o coração. Abrir de tal forma que sejam inundados com uma chuva, um rio, de águas vivas, que é a tua palavra, e possa ser derramado na terra. E a terra é o nosso coração. Que a tua palavra viva, que a tua presença, que o teu Espírito, nesse dia, possa ser derramado para dentro de cada vida, de cada coração. É o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Muito bom, queridos, podermos orar, podermos saber e ter a convicção que o Espírito Santo de Deus é aquele que não apenas intercede por nós, mas ele tem prazer em nós, ele tem prazer em se relacionar. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho com você a respeito de alguns atributos de Deus. E sabemos que a natureza de Deus é espírito. Deus é um ser espiritual. Mas muitos pensam que Deus é uma força, Deus é uma energia, mas na realidade a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que Deus é espírito, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Então Deus é um ser pessoal, mas não tem um corpo físico, ele é um ser espiritual. E tem alguns atributos que pertencem somente a ele, outros ele compartilhou com os homens, na imagem e semelhança ao criar os homens. Mas eu quero te dar uma noção hoje, para você conhecer um pouquinho sobre a essência, o caráter de Deus. Porque se estamos aqui divulgando, propagando que há um Deus criador dos céus e da terra, e creio num criacionismo bíblico, onde sempre alguém apertou um botão. E a ciência tem comprovado que Deus realmente, ele existe. O homem por si só jamais poderia realizar e trazer à existência tudo que existe hoje, se lá atrás, há muitos e muitos e muitos anos atrás, não houvesse uma inteligência, um ser pessoal que pudesse desencadear
tudo que nós temos hoje. E é importante abrirmos o coração para crer que esse Deus, ele é transcendente. Ele vai além da nossa expectativa e da nossa mente, do nosso entendimento. Há muitas pessoas que dizem que Deus é coisa de gente fraca, que precisa se apoiar em alguma coisa para resolver os seus problemas. Eu diria um pouco diferente. Eu diria que nós somos seres realmente carentes da misericórdia de Deus e que de nós mesmos jamais poderíamos imaginar um Deus tão perfeito quanto Ele é, mas que pela sua graça, que é um favor imerecido revelado em Cristo, Ele se manifesta a nós. Então não somos nós que o encontramos, é Ele que nos encontrou, é Ele que nos amou primeiro, nós ainda numa vida de pecado, totalmente inconscientes de quem realmente Ele é. O ser humano, ele não tem a consciência do estado em que se encontra, que é o pecado, que já nasce com ele na natureza adâmica. Mas quando o Espírito de Deus ele vem, ele se revela ao homem, ele começa a trazer essa consciência, essa compreensão. E a própria ciência ajuda a compreender os mistérios de Deus, que não, na plenitude não é possível compreender, porque muitas coisas realmente não foram reveladas ao homem e nem serão. Mas podemos ver e crer em muitas coisas que são evidentes hoje da existência de Deus. Então Deus, a sua natureza é espírito, em João 4:24 diz isso. Mas dentro dessa natureza eu quero dizer um pouquinho para você sobre os seus atributos. E quando falamos em atributos, nós estamos falando a algo que aplica-se a pessoas ou coisas. E quando falamos em atributos, nós falamos de características deste ser pessoal. É a soma destas características que definem quem Ele é. Então Deus se manifesta pelos seus atributos, que é a sua essência, a soma das suas características que manifesta quem Ele é, a sua pessoa. Como eu disse, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é um ser pessoal. Por isso que pensamos, raciocinamos, temos vontades, e tudo aquilo que manifesta na natureza do homem como relacionamento de uns com os outros e que nos leva a crer, a agir, a ter um estilo de vida, um comportamento, a desenvolvermos ideias, pensamentos. Tudo isso vem de Deus, que é um ser pensante, é um ser que decide todas as coisas. E um dos atributos que a Bíblia, a palavra dele, nos dá é que Deus é justo. Deus é justiça, Deus é justo. Então, nós podemos compreender que não há favoritismo, não há prediletos com Deus. Porque, na realidade, querido, Deus ele está preso à sua palavra. Ele se prende à sua própria palavra. Então, aquilo que sai da boca dele, aquilo que ele diz, aquilo que ele manifesta, aquilo que ele revela, ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode negar a sua própria natureza, nem a sua própria essência. Ele não pode se contradizer. O homem hoje, ele diz uma coisa hoje, amanhã ele já diz que não é bem aquilo que ele quis dizer, devido aos seus interesses pessoais, ao seu egoísmo, a tudo aquilo que envolve a sua natureza humana. Mas Deus não. Ele é justo. E não há favoritismo, não há prediletos, não há aquele que é melhor ou não. Porque o relacionamento dele conosco é com base na sua palavra. E quando nós entramos em concordância com ela, ele se relaciona conosco, porque ele está preso a si mesmo, aquilo que sai dele. Deus também, um dos outros atributos dele, é que ele é eterno. E quando falamos eterno, a palavra diz que Deus não tem princípio nem fim. Talvez se fôssemos parar para pensar na profundidade que isso significa, ficaríamos meio loucos. Mas não nos compete desvendar a origem de Deus. Quando Moisés foi até Faraó, pediu para que o povo de Israel fosse libertado, Faraó disse, quem te mandou? E Moisés disse, o grande eu sou. Que significa aquele que é, no verbo presente. Ele é. Ele foi no passado, ele é no presente, ele será no futuro. Então, o grande eu sou, aquele que é eternamente. Então, quando nós reconhecemos a sua eternidade, porque o tempo do homem é um, o tempo de Deus é outro. Para Deus tudo já está feito, para Deus tudo já está definido. Mas para o homem as coisas ela têm um tempo natural, o tempo de existência, de vir as coisas.
Mas nós sabemos que para Deus é como se tudo já tivesse existido. Ele coordena todas as coisas. Então ele é eterno, não tem princípio e não tem fim. Deus também, ele é imortal. O ser humano, ele é infinito. Ele teve um princípio, mas ele não terá fim. O corpo dele vai para a sepultura, só que ele tem uma eternidade, ou com Deus ou sem ele. Mas Deus não teve princípio e não terá fim. É o alfa e o ômega. Então, é um Deus imortal, onde há a mortalidade, onde o fim da vida não existe para ele. Então, realmente, nós como seres humanos limitados no nosso entendimento, fica difícil muitas vezes compreendermos a profundidade. Mas, pense comigo, se nós compreendêssemos plenamente Deus, ele deixaria de ser Deus. Ele deixaria de ser o que ele é. O homem teria atingido o ápice no sentido de todo um conhecimento revelado de Deus, e Deus não teria mais nada para oferecer para ele. Então, este Deus não seria mais o Deus que diz que é. Mas, dentro dessa imortalidade, também falamos da imutabilidade, que é um outro atributo de Deus. Imutabilidade significa alguém que não muda. Como eu disse, ele está preso à sua própria palavra. Ele não muda. Então significa que ele é fiel. Quem não muda é porque é fiel. E se é fiel, ele é confiável. Pessoas mudam, pessoas retrocedem. Elas perdem a confiança uma das outras. Então, quando nos decepcionamos com as pessoas, é porque realmente, em algum momento da vida, elas não foram fiéis a nós. Elas não mantiveram uma postura, um comportamento que esperávamos, ou que elas mesmas disseram que teriam. Mas com Deus não existe isso, porque uma das suas características, da sua natureza, da sua essência, de quem ele é ser imutável. Ele está preso à sua palavra, ele não pode mudar. Ele é plenamente confiável, ele é fiel eternamente. Ele é inescrutável, ele é imensurável, é a impossibilidade de ser completamente entendido. Mas também Deus é onipotente. Onipotente significa um único que tem poder acima de todas as coisas. Todo poder e todo controle do universo está nas suas mãos. Ele também é onipresente. O ser humano ele só pode estar em um lugar ao mesmo tempo. Mas Deus ele está presente em todos os lugares. O seu Espírito, no Salmo 139, diz que Deus conhece e está presente em todos os lugares. Então, um dos seus atributos ele é onipresente, o outro ele é onipotente e também é onisciente. E a palavra diz que antes de falarmos qualquer coisa, ele já sabe o que está na nossa mente, no nosso coração, aquilo que virá na nossa boca, aquilo que iremos falar. Mas isso não significa que Deus nos controla e nos faz como um robô, para que venhamos a dizer apenas o que Ele quer e fazer conforme Ele quer. Creio que Deus deu o livre-arbítrio para o homem, que é o direito de decidir e escolher, e seguir ou a vontade dEle ou não. Então, mesmo sendo onisciente, mesmo conhecendo tudo, mesmo sabendo as suas escolhas daqui a 10 anos, mesmo sabendo o que você pensa hoje, o que você deseja hoje e aquilo que está no seu coração, mesmo sabendo de todas essas coisas, ele respeita você. Só que ele se revela para que você o escolha como Senhor e dono da sua vida. Só que ele respeita as suas decisões, as suas escolhas, mesmo já sabendo quais serão elas. Mas ele não interfere nas suas próprias escolhas. E Deus, ele é soberano, ele é supremo, ele é sustentado por si mesmo. Ele tem o domínio, ele tem o controle, ele pode interferir quando ele quiser. Ele constrói, na realidade, todas as coisas. Ele se subsiste em si mesmo. Quando Moisés ele se encontra com Deus ali naquela sarça ardente, naquele arbusto, e o que chamou a atenção de Moisés é porque o arbusto não queimava, e o fogo resplandecia naquele arbusto. E Moisés, raciocinando dentro da sua mente natural, ele disse, mas um fogo natural já deveria estar queimando essa madeira. E na realidade, ela continuava do mesmo jeito, e o fogo mantinha-se aceso. Então aquilo era um sinal, era algo que indicava que Deus não depende de coisas criadas,
Deus não depende de nada para subsistir. Ele não depende da minha vontade nem da sua. Ele não depende da minha aprovação ou da sua. Ele não depende que eu concorde com ele ou não. Ele simplesmente é, independente do que venhamos a crer. Ele se sustenta por si mesmo. Então, o fogo, ele depende de algo, de combustão, de matéria-prima que o alimente. E naquele episódio, Deus estava mostrando para Moisés, eu não dependo de nada criado. Eu não dependo de nada que me sustente e que me mantenha vivo. Eu dependo de mim mesmo. Eu não dependo de ninguém. Mas um Deus que não depende de ninguém, que é supremo, que tem poder sobre todas as coisas, algo que talvez vamos chegar no final da vida e não entender plenamente, é que, ainda assim, mesmo se sustentando em si mesmo, ele resolveu nos amar. Ele resolveu, como pessoa, se relacionar conosco. Ele deseja um relacionamento com você. E ele é santo. E santidade, quando falamos, ser santo no termo original, significa ser separado do pecado. Ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, se afaste do pecado, porque para se relacionar comigo, a minha natureza, a minha própria essência não pactua, não tem unidade, não se mistura com o pecado. E se eu sou aceito por Deus hoje, é porque um dia Cristo satisfez a justiça de Deus. E essa justiça foi satisfeita com um preço caro, que foi o derramamento de sangue do Filho encarnado como homem, assumindo o meu lugar e o teu, para que eu pudesse ser justificado diante de Deus. Então não são minhas obras, não é o que eu faço que faz Deus se agradar do meu comportamento ou do meu posicionamento, mas é eu entender que não sou nada, sou pecador e que preciso do sacrifício do Filho, Jesus, por mim, para que Ele me aceite. Porque se eu fosse me sacrificar, fazendo qualquer coisa, tentando agradar a Deus, seria um sacrifício imperfeito. E esse sacrifício imperfeito, por si mesmo, jamais satisfaria o preço da santidade e da justiça de Deus, que reivindicava uma perfeição, um substituto pelos nossos pecados. E Jesus vem como homem sem pecado e paga esse preço diante do Pai. E como Cordeiro de Deus, ele resgata o homem novamente para um relacionamento pessoal com Deus. E esse relacionamento pessoal, ele está disponível a todos. Só depende de nós crermos, buscarmos Ele, reconhecermos o lugar que Jesus ocupa nos céus, na terra, acima dos céus, abaixo da terra, não há outro nome que devamos invocar e ser salvos. Salvos do quê, pastor? Salvos da condição natural de pecador e que nos separa automaticamente de Deus. Mas Cristo rompeu este espaço, rompeu esta separação e nos religou novamente através do Espírito Santo com Deus, quando aceitamos o governo dele, a direção dele nas nossas vidas. Então a santidade de Deus e o pecado, há um abismo entre a santidade de Deus e o pecado, e que Jesus, ele rompe esse abismo e religa novamente o ser humano a Deus na vida de todos aqueles que se arrependem, reconhecem o seu estado original e querem ter um relacionamento com Ele. Então Deus, ele é essa santidade, onde o pecado não faz parte da sua natureza e nem pode contaminá-lo. Mas Deus é bom e Deus também é amor. E dentro deste relacionamento de bondade, de amor, é que Ele olha para nós. Ele vê muitas vezes o que fazemos de errado, mas é um amor ágape, porque é o amor que compreendemos no meio natural. Nós falamos de um amor que ele é meramente, muitas vezes, interesseiro. Eu quero te dar, mas quero receber. Eu quero que você me dê para que eu te dê também. Então, o amor filéu, né? O amor eros, de relacionamento conjugal, de filiação, de amizade, de irmandade. Mas há um amor mais profundo que é o amor ágape. Esse amor é o amor que Jesus, ele desenvolveu por nós. Abriu mão dos seus atributos, da sua natureza divina, veio como homem, se rendeu, se sacrificou, ficou separado de Deus na cruz. Tanto é que ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali era necessário ele se ver totalmente separado de Deus, sem comunhão, assumindo o meu e o teu lugar de separação, para que nunca mais, eu e você jamais, precisássemos viver separados de Deus. Ele
rompeu, ele quebrou tudo aquilo que impedia de sermos unidos a Deus. E ele é bom, ele é amor. Na realidade, Deus não tem amor. A palavra diz que ele é amor. E um amor tão profundo que quando olhamos milhares de galáxias e telescópicos cada dia mais desenvolvidos na ciência, onde o universo parece que não tem fim e nunca se chega no fim dele, nós podemos ver a dimensão desse Deus, que resolveu te amar, que resolveu ter um relacionamento com você, que resolveu fazer uma aliança, um pacto, como um casamento, viver em unidade, em comunhão, dirigir a sua vida. Então, esses atributos de Deus, eles nos dão um suporte, uma base para entendermos a necessidade de uma entrega, de uma rendição. E eu falo algo para você, para nós estarmos encerrando esse tempo, estamos compartilhando sobre os atributos de Deus. Você precisa apenas crer, porque primeiro nós cremos, depois nós vemos. É preciso andar pela fé para que Deus possa vir até você e se manifestar. Eu posso te garantir, por experiência própria, não por ser melhor do que ninguém, porque quanto mais reconhecemos que não somos nada, mais nos relacionamos com Deus. É aí que vemos o quanto precisamos conhecer. É aí que abrimos mão do nosso orgulho, é aí que abrimos mão do nosso ego, do nosso eu, que tanto nos engana. É aí que o nosso amor próprio, excessivo, porque temos que nos amar, mas não de forma excessiva, que ele chega a um lugar que Deus quer, onde ele seja Senhor de todas as coisas, onde ele venha governar a sua vida em Cristo de uma maneira que você viverá um sobrenatural de Deus, terá experiências todos os dias. Por isso, nesse dia tão importante, eu quero encerrar agora orando com você e pedir para que o Espírito Santo te convença, não eu, de tudo isso que você está ouvindo. E aí, talvez sentado, deitado, onde você estiver, você diga: Jesus, eu quero te reconhecer como Deus que morreu pelos meus pecados para me dar a vida eterna. Mas quero também que o teu Espírito entre em mim, faça morada. Eu quero conhecer mais esse Deus eterno, poderoso, que tem um plano para a minha vida e tem propósitos eternos. Porque quando eu morrer aqui nesse mundo, eu vou passar uma eternidade com Ele. E eu preciso escolher Ele. Eu preciso me render a Ele. Que você possa, ao conhecer um pouco esses atributos, abrir o teu coração e permitir que o Espírito Santo de Deus, ele possa te envolver de tal forma que entre dentro de você a natureza de Deus, o DNA de Deus, faça parte da tua vida agora. A essência dele, a vida dele, a presença dele. Você seja o tabernáculo, a habitação dele. E coisas grandes, eu creio, que vão acontecer na sua vida. Deus vai impactar você. Deus vai transformar valores, trazer princípios ao teu coração. Se você já é uma pessoa boa, vai ficar melhor ainda. E você vai compreender muitas coisas que Deus tem para a tua vida. Receba essa palavra não como minha, mas como algo vindo de Deus para o teu coração. Senhor, nós te agradecemos nesse dia. Nós te louvamos por essas vidas. Nós queremos, Deus, que a tua palavra é viva e eficaz. E queremos que ela penetre cada coração, vá à divisa da alma e do espírito, e produza frutos, caia numa terra boa e fértil. São corações sedentos, desejosos de conhecer o Senhor, que é um Deus que manifestou a sua natureza, o seu caráter, a sua essência na pessoa do Filho. E que possamos ser cristãos verdadeiros, pequenos cristos, discípulos na semelhança do Filho eterno de Deus. Que assim seja na vida de todos aqueles que receberam essa palavra e que possam ter verdadeiras experiências com o Senhor. Eu não te peço experiências com religião, nem com placas de igreja, mas experiências com aquele que é dono de todas as coisas e que tem o controle do universo nas suas mãos. E o que mais deseja é que o ser humano reconheça a necessidade
de ser dirigido por Ele e ter uma vida e vida eterna. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida todos os dias. Amém.